Olá, você é aluno do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo diretamente com você, aluno da Extensão Universitária de Vulnerabilidade Juvenis. Percorremos até então um caminho longo, extenso, falando justamente sobre a questão das juventudes contemporâneas e adentramos na perspectiva da infância, na perspectiva do adolescente, no desenvolvimento desse adolescente, na perspectiva cultural, antropológica, social e nas últimas aulas adentramos mais atentamente a questão da família e o quanto ela é importante para que o ser humano seja ser humano. E a nossa última aula do eixo, vamos trabalhar diretamente com a questão dos desafios que essas famílias necessariamente enfrentam na realidade da nossa contemporaneidade. Vamos lá? Primeiro, para que a gente precisa entender que a família ela está em constante desenvolvimento, em constante transformação. E essa transformação ela fica mais elucidada a partir da segunda metade do século XX. E isso vai afetar o interior das famílias e geram alterações que são, de fato, importantes para nós e para o nosso estudo, que é justamente a questão das vulnerabilidades juvenis. Prestem atenção. As sociedades urbanas atuais, elas se organizam em torno da questão do consumo. Então, eu preciso trabalhar para que eu tenha, eu preciso trabalhar para que eu possa consumir. E se porventura aconteça alguma questão de desemprego, ou se porventura aconteça alguma questão que eu precise, de certa forma, pegar mais, comprar mais, consumir mais, eu preciso sacudir aos meus balaios para dar conta, né? Percebam aqui, o foco principal da atenção de homens e mulheres trabalhadores passa a ser sua manutenção na própria órbita do capitalismo, envolvendo preocupações em não perder o emprego e em manter inalterada a capacidade de consumo, por exemplo. Isso quer dizer que a nossa preocupação enquanto sociedade contemporânea, e isso se torna um desafio para as famílias, é justamente a questão do consumo. E do consumo exacerbado. Às vezes, porventura, nem precisamos de alguma coisa e nós compramos porque, como eu disse, a sociedade nos impõe. Para que eu seja, eu preciso ter. Aquele que não tem, não é. E isso na cabeça do jovem, na cabeça do adolescente, que já tem por si só as bases desestruturadas, ocorre um grande perigo, uma grande problematização. Por quê? Veja só. Bom, eu trabalho, olha que interessante, o meu trabalho é para ter as coisas. Eu estudo, eu quero ser médico, por um exemplo, não porque para ser médico eu vou me colocar a serviço da população, mas eu quero ser médico porque eu quero ser advogado, porque eu ganho mais dinheiro, eu posso ter mais coisas. Percebam como os valores eles vão se invertendo? Eu trabalho para ter. Eu trabalho porque eu preciso consumir. E a família que porventura vive essas mesmas perspectivas, porque na televisão assistem talvez os mesmos programas, quando eu digo em canal aberto, aparecem as mesmas propagandas em redes de televisão, não é isso? Nas questões de internet, eu tenho as mesmas necessidades de calçar, eu tenho as mesmas necessidades de vestir, e aí eu me deparo com roupas, eu me deparo com sapatos, eu me deparo com questões que, influem numa perspectiva social. Eu serei mais respeitado se eu tivesse celular. Eu serei melhor visto se eu tiver essa roupa. Eu serei melhor aceito se eu tiver esse sapato. E se eu não tenho, e tem uma desestruturação, eu acabo, por algumas vezes, cair no desenrolar ótico dos atos infracionais. E como isso é sério. E nós vamos entrar na instabilidade econômica, que pode converter-se em instabilidade emocional, levando os sujeitos a um estado contínuo de vulnerabilidade psíquica,
traduzidas em ansiedade, ambiguidade e incertezas. Olha que coisa. Nessa questão de ter, nessa questão de possuir, eu vou colocando em xeque o meu emocional. E eu vou tendo e ao mesmo tempo deixando de ter saúde psíquica, porque eu preciso entrar num patamar sério de que para ser eu preciso ter. E aí eu vou desenrolando problemas graves como me fugiu o nome aqui, a depressão. Porque eu vou tendo, e tem uma hora que esse ter não me ajuda mais a ser. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo não sou nada. E as problematizações humanas vão começando a surgir. Por quê? O meu setor econômico, ele vai de encontro com o meu fator emocional. E isso, cara aluno, cara aluna, é mais normal, é mais cotidiano do que você imagina. Dentro das realidades que não precisam necessariamente ser realidades periféricas, mas no centro também isso acontece. No centro também isso influi. Em famílias com poderes econômicos altíssimos. Né? Agora, dentro desse contexto, quanto mais agudas as dificuldades econômicas, percebam que eu estou sempre em volta da questão do econômico. Porque a nossa sociedade ela é capitalista e eu preciso responder a essa realidade. Eficazmente, normativamente, ou ineficazmente, ou inormativamente. Mas, de alguma forma, eu preciso responder a essa realidade específica. E aí, quando eu entro nessa dificuldade econômica, que é aguda por vezes, e é vivenciada pelas famílias, maior é a sua fragilidade em cumprir os complexos papéis que lhes são exigidos. Os papéis familiares são complicados a partir do momento em que as dificuldades que são agudas ou crônicas vão surgindo e eu vou precisando dar conta, e aí os papéis vão se confundindo também por vezes. Percebam como quando eu olho distintivamente para um único setor, como isso é problemático, e aí eu não vou cuidando da integralidade, do integral que é o indivíduo, eu vou olhando para questões externas, para questões de posses externas, e não vou olhando para a necessidade interior da construção do desenvolvimento do próprio indivíduo. E aí, bom, eu me desenvolvo a partir da hora que eu tenho. Não é a partir da hora que eu tenho. Mas isso está intrínseco, infelizmente, ao nosso pensamento muitas vezes. A nossa cultura, nós nascemos embebidos dessa cultura, que nos torna humanos a partir do momento que temos. E se não temos, como é que vai ser? Eu sou excluído? Eu sou colocado às margens? E se eu não quero ser colocado à margem, eu vou fazer de tudo para estar no centro? Nem que eu precise infracionar, nem que eu precise cometer um ato infracional, mas eu vou estar no centro. Percebam como vai afunilando os processos e como isso é sério. Desculpa, eu fico nervoso porque eu me empolgo, mas eu preciso que vocês entendam isso. Porque senão nós vamos começar a entrar no patamar das falas comuns. E aí nós não vamos entender o que ficou para trás da humanidade desses indivíduos. Eu vou ficar de senso comum e vou dizer, bandido bom é bandido morto. Jovem que comete ato infracional precisa morrer na cadeia, precisa... Não é isso, eu preciso olhar para a humanidade desse sujeito. De onde é que ele vem, qual é a perspectiva de futuro que ele tinha, o que ele precisou responder e talvez responder com ato infracional para ser quem ele é. Em muitos casos, diante das graves privações socioeconômicas,
aqui estão expostas, as famílias necessitam contar com o Estado, com seus representantes, para apoiar suas funções essenciais, tais como a educação, a saúde, a alimentação e a segurança da prole. Bom, se a minha família ela não dá conta sozinha, eu preciso do Estado. O Estado precisa me ajudar. E aí começam as Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa... E aí o Estado também se oportuniza dessas situações para poder cair em cima. Se oportuniza dessas situações para poder crescer e se vangloriar. Bom, eu não posso criar uma pessoa para sempre num Bolsa Família. Esse precisa ser um momento peculiar, um momento de transição. E o Estado precisa educar para quê? Para que essa família, num determinado momento de sua vida, não precise mais desse auxílio. Acontece que é interesse do Estado também manter essas famílias nessa situação. Interesses de voto, de se manter em poder. Percebam como tem várias coisas erradas dentro do sistema e que o sistema ele já é corrompido. E que não é só apontar o dedo para o menino. Não é apontar o dedo só para o menino. O buraco é mais embaixo. As coisas são mais sérias. Talvez o cometer o ato infracional é apenas a ponta do iceberg dentro de uma realidade que nos assombra, que está embaixo do mar, que é a maior realidade. Agora, a condição da pobreza se caracteriza pelo estado temporário ou permanente em que um segmento dos cidadãos está privado do acesso a recursos tais como água, saúde, educação, alimentação, moradia e cidadania, permanecendo excluído, marginalizado em graus diferenciados do direito à riqueza social. Considera-se, prestem atenção, considerem-se, papel do Estado atuar para compensar a situação de vulnerabilidade em que se encontram os membros das famílias pobres, por meio de ações e programas significativos. Nas últimas décadas, os principais programas na área têm se caracterizado pela transferência de renda, de modo a garantir a todos os segmentos sociais o acesso a uma renda mínima. E aí nós vamos falar dos auxílios do Bolsa Família. Eu falava já anteriormente, vou citar novamente Bolsa Família. O Bolsa Família ele é um ajuste de renda, mas quantos outros auxílios governamentais existem e que influem na renda mínima do cidadão para que ele possa minimamente ter alguns direitos? Minimamente ter água, saúde, alimentação, moradia, e às vezes nem tem. Agora, nós entendemos que a família, ela ocupa o centro do processo de reprodução social. E isso constitui um lugar decisivo quando se trata de intervir em realidades sociais indesejáveis, como a pobreza e o baixo capital humano. Por outro lado, quando ela é excluída do acesso aos bens socioeconômicos e culturais mais básicos, a família encontra dificuldades para cumprir até mesmo a parte essencial que lhes toca na formação de vínculos. Então, quando a família ela não tem nem a base, nem o básico, se compromete inclusive naquilo que ela é chamada a viver e a realizar na vida humana. E aí ela precisa justamente do quê? De ajuda dos terceiros. Além do Estado, do terceiro setor. E aí ela procura obras sociais. E aí ela procura ONGs, organizações não governamentais. Ela vai procurando benfeitores. Porque a situação, ela se torna mais séria do que nós imaginamos. Esses dias eu visitei uma casa de uma criança, que havia uma criança de 2 meses, essa criança ela tinha como berço uma bacia
de comer pipoca, por exemplo, bacia de roupa, sei lá o que você pode pensar como bacia. Sacolas plásticas sacolas plásticas e panos de prato. Era esse o berço da criança. Agora me diga, se uma criança dessa, se uma família dessa, ela tem um mínimo essencial para ser família e conduzir os processos de desenvolvimento dos cidadãos que lá estão. E são famílias que talvez nem o Estado conseguiu chegar. Nem o Estado conseguiu chegar. E aí a Unicef, em 2018, vai nos trazer que há estudos que evidenciam que os programas que contribuem efetivamente para o fortalecimento da família mostram-se mais eficazes para a proteção da infância e da adolescência do que aqueles que se dirigem exclusivamente ao segmento infanto-juvenil, a fim de se reduzir a pobreza e as vulnerabilidades sociais enfrentadas pelos adolescentes brasileiros. Vejam, são necessárias políticas que beneficiem os adultos responsáveis pelos cuidados dessa população, especialmente políticas focadas nas mães, nas populações negras e nas regiões Norte e Nordeste. Vamos lá. Os nossos programas, eles são fortalecidos dentro da família e eles se mostram eficazes aonde? Na proteção da infância e da adolescência, que são os primeiros momentos de desenvolvimento do ser pessoa. Mas eles não olham de forma talvez eficaz para o segmento infanto-juvenil, que é justamente o momento o quê? Das escolhas, dos questionamentos, das decisões. É que nem, por exemplo, algumas obras sociais, algumas casas-abrigo. Essa pessoa ela fica até determinada idade. Depois, no momento talvez que ela mais precisasse, ela vai-se embora. Entende? Eu dou um aparato todo na infância, na adolescência, mas quando ele entra na perspectiva do infanto-juvenil, esses programas, esses projetos, eles não são mais tão eficazes, eles não são tão mais voltados a essa realidade. E aí a Unicef vai dizer que faltam programas, faltam políticas públicas dentro do Brasil para o cuidado dos responsáveis. Porque se eu cuido da criança e do adolescente, eu preciso cuidar também dos pais, das mães. Eu preciso também criar políticas para os negros. Eu preciso criar políticas para o pessoal do Norte, para o pessoal do Nordeste, que por vezes são abandonados. Porque as políticas elas são criadas para os grandes centros urbanos, para os grandes centros sociais. E não estou dizendo que esses centros sociais, esses centros urbanos não precisem, mas existem as periferias do nosso país que alarmam, que são emergentes e que gritam pelo essencial. Agora, pagando aqui, para continuar. Durante décadas no passado, a ação do Estado no campo da proteção às famílias pobres caracterizou-se menos pela proatividade que pela reação à insegurança social, sendo fortemente marcada pela filantropia, pelo paternalismo. A relação histórica do Estado brasileiro com essas famílias era fundamentalmente de natureza assistencialista, e nós vamos ver termo por termo, tutelar e culpabilizante. Isso é muito, muito pertinente para quem trabalha com vulnerabilidade juvenil.
Isso é muito sério, nós precisamos nos atentar a essa questão. O Estado, quando vai ajudar, ele vai trabalhar de uma forma paternalista e filantrópica e vai, por muito tempo, e isso é uma questão de relação histórica e que perpassa a nossa sociedade, as nossas famílias vulneráveis até hoje, a questão do assistencialismo, da tutela e do ambiente culpabilizante. Para isso, nós vamos trabalhar primeiramente em entender a questão do assistencialismo. O título de assistência social, o Estado atua de uma forma pontual, né? Ele vai lá, ponto. Descontínua e dotada de pouco impacto na realidade social, contribuindo para a reprodução do status que, falhando na tarefa de agregar dignidade à existência dos assistidos. Quer ver alguns exemplos? O Estado vai lá na família, pronto, vou pegar o Estado de morador de rua. O Estado vai lá, fornece um lugar para ele tomar banho. Ele toma banho, faz uma refeição, tem o direito de ficar 4 horas no local. Foi pontual. Serviu para ele tomar banho e para ele se alimentar. Algumas outras entidades vão nos moradores de rua, fazem um panelaço de comida, vão lá, dão para eles comerem, mas eles continuam na realidade de rua. Se pensado na questão ali pontual, eles vão comer uma noite e a outra noite. Será que a necessidade para se tornar digno é só alimentação? A questão de eu só dar o dinheiro para a família. Bom, resolver um problema ou outro, basta. Percebam como a questão assistencialista não pode parar por aí. O assistencialismo, ele não me gera autonomia, porque ele não abre os horizontes da perspectiva de olhar de quem é assistido. E às vezes, me desculpem se sou muito franco, mas às vezes para o Estado é bom ter pobre. Porque no final, quando ele assiste, ele vai fazendo esse tipo de assistencialismo chulo, ele vai dizendo que está fazendo alguma coisa pelos pobres. Mas tirar da pobreza que é bom e devolver dignidade, ou devolver não, porque nunca teve, mas dar dignidade, quem é que faz? São algumas instituições, por exemplo, de terceiro setor. São algumas instituições religiosas. Me desculpem se eu fico até vermelho falando, mas é que tudo isso mexe com a estrutura dos jovens que nós estamos acompanhando, que nós vamos acompanhar. Agora, a questão da relação tutelar, o Estado tutela as famílias. E isso destitui a sua autonomia como unidade de vida humana. Porque eu vou colocando num cabresto, eu não vou abrindo a perspectiva de olhar e de dignidade, ele está sempre ali comigo. Ele está dependente, eu faço da pessoa dependente. Eu não faço da pessoa autônoma. E é isso que acontece, por um exemplo, dentro de muitas instituições de cárcere juvenil, de internação juvenil. Eu não educo esse jovem, eu não educo esse adolescente, eu não educo a família para a autonomia. Eu educo para a dependência. Quando ele sai da internação, ele continua dependente do Estado. Quando ele sai da internação, ele continua dependente da unidade de internação, porque os documentos estão retidos e só saem depois de 2 meses. Eu continuo dependente do Estado porque eu não fui educado a conseguir um emprego. Eu fui educado a continuar com Bolsa Família. Eu não fui educado a perspectiva de estudo porque eu tenho
ali um prato que me sustente, um alimento que me sustente, um dinheiro que me sustente e que eu recebo, então basta. Eu não sou percebam como isso acaba se tornando problemático também dentro das realidades sociais, que o nosso país enfrenta e é cada vez mais profundo tudo isso. E cada vez mais famílias se enquadram em realidades tutelares pelo Estado e que por muitas vezes para o Estado isso é bom, porque apresentam-se números em eleições. O Estado ajuda tanto isso de pessoas, ou seja, é interesse de algumas famílias permanecer nessa situação, de outras não. De outras buscam ferozmente autonomia, mas outras permanecem nessa situação. E para o Estado é ótimo, porque ele apresenta números, relatórios. E depois a culpabilização traduz-se no quadro em que as ações de governo, em vez de promover cidadania, caracterizam-se por instituir entre os pais grande carga de culpa. Bom, se a sua família está desse jeito é porque você não procura emprego. Se a sua família está desse jeito é porque você nunca estudou. Se o seu filho, sua filha infracionou, se seu filho ou sua filha cometeu um ato infracional, isso é culpa sua. Se você está dependendo desse governo, se você está dependendo desse auxílio governamental, é culpa sua. E aí nós vamos perceber o quanto algumas famílias, dentro dessa perspectiva de culpabilizar-se, entregam seus filhos em determinadas épocas. Né? Isso foi histórico. Né? No passado, esse aspecto foi determinante para que muitas famílias, já que eu tenho um filho e eu não dou conta de cuidar desse filho, e o Estado vai me colocando culturalmente essa questão, vai me culpando dessa questão, bom, eu estou recebendo tal auxílio por causa disso, eu vou entregar meu filho para o abrigo. No passado, esses aspectos foram determinantes para que muitas famílias optassem por entregar os próprios filhos aos cuidados de abrigos e unidades da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, por exemplo, a antiga FEBEM, movidos por crenças de que, aos cuidados do Estado, teriam melhores condições de desenvolvimento social. Gente, isso acontece ainda hoje. Isso acontece dentro da nossa normativa social. Olha os desafios pertinentes às famílias desestruturadas. Os desafios permanentes das famílias cuja vulnerabilidade social é o seu forte. E aí nós desencadeamos onde? Nas mudanças sociais que marcam a sociedade brasileira a partir do movimento de redemocratização na década de 80. E isso culmina o quê? Na institucionalização do sistema de garantia de direitos da família, da infância e da adolescência, lá em 80. Com isso, a relação entre o Estado, a sociedade e as famílias vem se alterando profundamente. A partir da década de 80, justamente com esse sistema de garantia do direito da família, o Estado vai olhando a família sob uma outra ótica. Agora, nos últimos tempos, se verifica a melhoria efetiva das condições socioeconômicas das famílias brasileiras. Tanto é que em um dos nossos governos, o Brasil sai do ranking da miséria. O Brasil sai da perpetuação dos miseráveis, dos que têm muita fome. E aí, entretanto, nós vamos observar que os processos que atingem positivamente alguns estratos da sociedade, e aí a gente traz aqueles que se veem em posição de mais conforto e segurança, expõem outros estratos a uma situação de desigualdade ainda mais aguda. Situações que tendem a ser camufladas ou naturalizadas, quando se opta e quando se aponta a elevação das condições econômicas em todas as classes sociais da população brasileira. Bom, eu sou rico porque eu trabalho. Se eu tenho gente muito pobre de um lado, eu tenho gente muito rica do outro. E para nós isso é natural. A nossa construção cultural nos aponta como algo normal, estrutural, cujo problema está talvez em quem não quer trabalhar, no vagabundo que não levanta da sua cadeira, da sua cama para poder ir trabalhar. Será que está aí mesmo a problematização? Será que a grande chaga econômica do nosso país está nisso?
Porque de um lado, se eu tenho muita pobreza e aponto muita pobreza, do outro lado eu tenho muita riqueza. E são riquezas exacerbadas. Vamos para os dados. 26,5% da população total do Brasil, 26,5% da população vivencia a situação de pobreza. 26, gente, é mais do que um quarto da nossa população. E 4% está abaixo da linha de extrema pobreza, de acordo com a síntese do IBGE de 2018. Ou seja, isso é recente. 26,5% são muito pobres, né? Estão em situação de pobreza, e 4% estão em miséria. Além da pobreza, também se identifica a desigualdade de renda em nosso país. Os 10% mais ricos os 10% mais ricos do país chegam a receber 17,6 vezes mais que os 40% mais pobres. Olha isso aqui. Olha esse gráfico. 54,8 milhões, né? 15,3 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza em 2017. 52,8 milhões, 3,5 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Ou seja, em 2017, pessoas em situação de extrema pobreza aumentaram. Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de pessoas entraram para a situação de extrema pobreza, de miséria no nosso país. Agora, o rendimento médio per capita do Brasil. Percebam, a diferença entre o rendimento dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres em 2017. Olha isso, valores em reais. Olha isso. R$366 ganhos mais pobres, enquanto 6.629. Ou seja, a diferença de 6.253 entre um e outro. É muito alto, a diferença é muito séria. E você vai dizer que essas construções sociais, elas não influem na violência? Que elas não influem na decisão de um jovem, por exemplo, entrar no mundo do crime, no mundo dos atos infracionais? É claro que influi. É claro que influi. Os últimos anos da economia brasileira foram caracterizados por quem? Por uma intensa recessão econômica. A crise do mercado de trabalho, que a gente está acompanhando até hoje na nossa televisão, aumento das informalidades e crescimento de desemprego, cada vez mais pessoas autônomas, cada vez mais pessoas desempregadas, o acréscimo dos microempresários que precisam sozinhos talvez levantar a sua empresa e consequentemente todas as questões burocráticas que isso envolve. E além disso, existiram cortes no investimento nos programas de transferência de renda, de políticas públicas da assistência. Enquanto o desemprego cresce, há um corte das medidas sociais, dos programas sociais. Olha como isso acaba sendo incongruente dentro de um processo de levantamento de dignidade. Todas essas adversidades, elas causaram graves consequências nas famílias brasileiras, aumentando inclusive a insegurança alimentar. Bom, eu como esse almoço, não sei se tenho janta. Eu como essa janta sem saber se tenho alimento no dia seguinte. As pessoas, sobretudo os miseráveis, porque, claro, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, o pobre sempre vai se perguntar, sempre vai sofrer por primeiro. Colocou o Brasil em risco de entrar novamente no mapa da fome da ONU. Essa insegurança alimentar, de não saber se eu vou ter comida na minha mesa, leva novamente o Brasil ao risco de entrar, se é que já não entrou, no mapa da fome do mundo. Meu irmão, minha irmã, aparecendo na igreja. Meu aluno, minha aluna,
está conseguindo perceber que a questão da vulnerabilidade juvenil, dos jovens que cometem atos infracionais, isso é apenas a ponta do iceberg diante de uma realidade histórica que nos assola, diante de uma realidade assistencial que nos assola. Hoje nós trabalhamos em rede. Algumas cidades acontece muito bem o trabalho do CREAS, do CRAS, da assistência social por si só. Em outras cidades não dá certo. Não dá certo. Primeiro porque quem está à frente talvez nem acredite nisso. E aí entram outros problemas. Agora, esses indicadores evidenciam o grave estado de desproteção social das famílias brasileiras, em especial as crianças, os adolescentes, as mulheres e os negros. Aqueles que, porventura, já sofrem dificuldades porque são mais vulneráveis, se colocam em estado se externalizam, se colocam em estado de premiariar ações ineficazes dos governos, justamente porque são cortadas as medidas sociais. Agora, para onde vai ir, só Deus sabe. Vamos lá. Atenção! Em 2017, houve um aumento, em 2017, houve um aumento de 4% na quantidade de brasileiros que enfrentam a condição de pobreza. Um total de 54,8 milhões de pessoas estão em nível de miséria profunda. Em nível de miséria profunda. E um aumento de 13% dos que vivem em extrema pobreza. 15,3 milhões de brasileiros. Gente, é muita gente pobre. É muita gente miserável. E o que é que o Estado está fazendo por isso? O terceiro setor não dá conta sozinho. As entidades filantrópicas não dão conta sozinho. Essa é a realidade do nosso país. E aí você se pergunta por que algumas pessoas se infracionam? Por que alguns adolescentes, alguns jovens entram em estados de medidas socioeducativas? Tem gente, olha, me fez lembrar aqui. Teve adolescente que eu atendi que saiu das medidas, cometeu um ato infracional para voltar para a internação, e eu perguntei, fulano, você está aqui de novo? Aí ele falou, tô. Sabe por que eu estou aqui? Porque pelo menos aqui eu consigo comer, na minha casa eu não consigo. E aí você consegue perceber que a intenção de entrar para a criminalidade é por uma questão que facilmente ou não nós conseguiríamos resolver se o Estado realmente fosse adepto da realidade própria dos indivíduos. Se nós parássemos como indivíduos, como população, de dar atenção a certos jornais, a certos gritos que não valem a pena de ser ouvidos, e prestássemos atenção aos gritos que necessariamente nos remetem às idealizações e às realidades próprias sociais. Bom, eu quero ser preso porque lá tem comida. Essa, infelizmente, cara aluna, é uma realidade que assola o nosso país. É uma realidade que, infelizmente, assola nossas realidades. A continuidade de programas sociais de fortalecimento das famílias, que são afinados com a redução de condição de extrema pobreza, de extrema continuação social. Tudo isso vai relativizando as nossas realidades. E aí vão dando o quê? Bom, eu estou precisando disso, eu vou entrar na questão da exclusão social. E aí, justamente o que? Na garantia de renda. Isso contribui para induzir mudanças sociais mais duradouras, que já se tornam, inclusive, objeto de atenção internacional. Vamos lá. Vou circular algumas palavras. Fortalecimento das famílias. Isso, afinados com a redução da condição de exclusão social. Redução de condição da exclusão social. E garantia de renda. Isso vai contribuir para induzir mudanças sociais mais duradouras, que já se tornam, inclusive, objeto de atenção internacional.
Agora, além de um conjunto de iniciativas relevantes exercidas da parte da organização da sociedade civil, que excede definitivamente, claro, o espaço deste texto relatar exemplos de ações diretas do poder público, são os programas na área de saúde e, mais recentemente, os programas de previdência, que são extensivos às mulheres, entre os quais a licença maternidade de 180 dias. Bom, para dizer que o Estado ajuda, o Estado ajuda. O Estado contribui, contribui. Mas, infelizmente, não é o suficiente, porque os números são desastrosos. Os números, imaginem, 54 milhões de pobres, 15 milhões de pobres, 11 milhões de pobres só em extrema pobreza. Vou voltar aqui. 15,3 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza em 2017. 15,3 milhões. Não tem o que comer. 15,3 milhões. Bom, existem pessoas, basta assistir aí seriados, existem vários documentários que nos apontam isso, existem pessoas que com tanta fome começam a se mutilar, a se autocomerem. Aí você acha que uma pessoa que se come, ela não vai estruturalmente, quem sabe, cometer um ato infracional? Por favor. Vamos parar de ser fantasiosos. Vamos parar de ouvir certos canais de televisão que induzem o nosso pensamento a questões ridículas de individualismos sociais e socioeconômicos. Vamos filtrar o que nós ouvimos. Vamos filtrar os nossos pensamentos. Desculpem, é a última aula do semestre e existem algumas coisas que precisam ficar no nosso coração. Mais do que para a extensão, mais do que para ganhar um certificado. Isso precisa ficar para a nossa vida. Porque sempre nós vamos trabalhar com pessoas. Vocês estão sendo formados para trabalhar com pessoas. Oxalá que dediquem tempo para os pobres. Oxalá que dediquem tempo para aquelas pessoas que mais precisam. Dom Bosco vai dizer, nós viemos ao mundo para os outros, mas aqui não é aula de catequese, mas guarda isso, nós viemos ao mundo para os outros. A nossa vocação, a nossa profissão só tem sentido quando eu coloco ela a serviço do outro. Não ao dinheiro que eu vou receber. É importante, cara aluno, cara aluna, ressaltar que nas distintas políticas e programas sociais persiste uma tensão latente entre interesse coletivo e interesse e limitações de naturezas econômicas. Essas últimas são determinadas em parte pela complexidade da problemática enfrentada pelo Estado, para implantar, acompanhar e fiscalizar ações públicas descentralizadas em um país de dimensões continentais e marcados por desigualdades tão graves como o Brasil. Bom, nós temos os programas sociais, mas o Estado não consegue acompanhar. O Estado não consegue fiscalizar. Percebe como eu entro numa questão assistencialista? Percebe quando eu entro numa questão de tutela? Não como um sentido real de devolver ou de dar ou de promover a dignidade. Cara aluno, cara aluna, isso são questões que precisam nos fazer pensar e não dormir. Agora, nós vamos entrar, finalmente é necessário atentarmos para o viés moral, que algumas dessas políticas contêm. Ao beneficiar de modo preferencial famílias estruturadas segundo uma lógica social hegemônica, heterossexuais, unidas por laços biológicos, com filhos em idade escolar e idosos.
Em alguns momentos, essas políticas acabam por se omitir frente à multiplicidade de outras configurações familiares presentes na nossa sociedade. Nós temos muitos pobres, mas os pobres que são ajudados por vezes são jovens, são pobres o quê? De famílias estruturadas no sentido clássico. E as novas estruturas, os novos arranjos familiares que nós já estudamos nas aulas passadas. Alguns dos próprios programas governamentais não atingem a esse público, mas não são famílias. E as famílias homoafetivas? E as famílias de casais, de mãe solteira? E as famílias cuja mulher é a primeira responsável? Essas famílias, por vezes, como em questões de cunho moral, não são lembradas como famílias. E permeiam a nossa realidade. E permeiam o nosso país. E precisam também de uma resposta. Muito obrigado. Próxima aula nós vamos relembrar. Fiquem com Deus. Um abraço grande.